Palavra de Honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de Honra. A crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 30 de julho do ano sagrado de 2022, começa mais um Palavra de Honra e eu inicio com os agradecimentos pela audiência estrondosa que vocês têm me premiado. É uma alegria encontrar os amigos, as amigas e saber que o programa, as crônicas veiculadas diariamente, continuam a mexer com as pessoas, a provocá-las a pensar, principalmente nesse momento eleitoral que invade os meios de comunicação e as conversas por aí. A política é fundamental para que a sociedade encontre um caminho para diminuir essas desigualdades sociais, econômicas, educacionais. São tantas as carências que colaboram com a criminalidade, a insegurança, e somente com parlamentares sérios e comprometidos com mudanças e geração de oportunidades é que vamos superar essas incertezas. Há muito trabalho a fazer e precisamos escolher bem os nossos candidatos. Mas se o futuro ainda é um mistério, o passado é remoído a cada instante de forma contundente, às vezes de maneira jocosa. O elogio do político merece sempre uma ressalva e haja ressalvas para explicar o inexplicável. Nessa semana, o ex-presidente Temer elogiou a ex-comandante em chefe Dilma Rousseff e levou tamancadas e mais tamancadas. O ex-vice disse que a Dilma é uma mulher honestíssima e a ex-presidente, ofendida pelo que chama de golpe, reagiu ao elogio mostrando que não perdoou o colega e continua magoadíssima. Mágoa na política é corriqueira, faz os olhos encherem de lágrimas, mas a vida continua e, ao que parece, qualquer interesse do MDB no PT, pelo menos no primeiro turno, será cheio de prós e contras, mesmo porque o MDB tem parte de seus correligionários louquinhos para abandonar Simone Tebet e embarcar nos braços de Lula, que é apontado pelas pesquisas com números estridentes. Na política local, a certeza de que Jonas Donizete seria o vice de Haddad não se confirmou. Se o prestígio do ex-prefeito não encontrou espaço na chapa para o governo do estado, pelo menos ele poderá disputar uma cadeira na Câmara Federal, o que muda a expectativa que foi alentada até agora. No programa de hoje, eu vou conversar com o ex-ministro Marcos Pontes, que vai nos contar um pouco da sua vida, da profissão de astronauta, que fez o menino pobre de Bauru chegar a ser um dos mais importantes nomes do Brasil, condecorado pela ONU e reconhecido internacionalmente. E tenho dito palavra de honra. Palavra de Honra. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. Você pode também acessar o meu Instagram no @jtanosjr e os textos das crônicas veiculadas durante a semana você confere no jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Palavra de Honra, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Palavra de Honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. Samaritano
Otanosaude.com.br. Agora, entrevista. Muito bem, amigos. No Palavra de Honra de hoje, nós temos o privilégio de receber o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, o astronauta Marcos Pontes. Caríssimo, como vai? Olha, tudo bem, corrido, mas tudo bem, tudo indo muito bem aqui, de forma geral. Ministro, você sabe que eu não sou supersticioso, mas quando eu vi aqui a sua data de nascimento, eu falei, não, alguma coisa tem, porque 11 de março é o dia do meu nascimento também. E eu quero saber, quero começar sabendo do pisciano Marcos Pontes. Você é um sonhador, ministro? Sem dúvida nenhuma. Eu me considero um sonhador, um otimista por natureza, e isso foi muito bom para mim ao longo da vida, para acreditar nos sonhos. Eu lembro que lá no tempo de Bauru, quando comecei a trabalhar ali com 14 anos, meu pai como faxineiro, né, você imagina, eu morava na periferia lá, e eu falava com meus amigos que eu queria ser piloto, eles falavam, isso é impossível, só para filho de rico, e eu ficava chateado, mas minha mãe falou uma coisa que eu guardei para a vida toda, falou assim, olha, proteja seu sonho, acredite no seu sonho, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, que você consegue chegar onde você quiser. E ela estava certa, cheguei a ser astronauta. Você vê que como que é importante, né, acreditar no seu sonho, que isso eu transmito aí para toda essa garotada que eu converso hoje em dia em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil, né? A importância de sonhar, acreditar e se esforçar para isso. Primeiro astronauta brasileiro. Você para mim é um ícone. Como grandes ícones que nós temos, você me perdoa até fazer uma comparação, mas você é o Pelé aeroespacial do Brasil. Super condecorado, embaixador da boa vontade na Organização das Nações Unidas, Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Rio Branco, é uma condecoração honorável. Engenheiro, astronauta, político, você tem uma trajetória de respeito. Olha, primeiro, obrigado pela consideração. Eu lembro que quando o presidente Bolsonaro me convidou para a função de ministro, conversei com a família e uma coisa que passou muito na minha cabeça foi o seguinte, foi assim, olha, eu passei a minha vida inteira cumprindo missões para o país, seja como piloto de combate, seja como piloto de testes ou como engenheiro, depois como astronauta. Eu sempre coloquei a minha vida, literalmente, a serviço do país. É mais uma missão, ou seja, ir para ministro foi mais uma missão para mim e agora ir para o Congresso Nacional também é uma missão, e é uma missão que eu cumpro com muito prazer. Por quê? Se você imaginar a quantidade de jovens que nós temos hoje no Brasil, aqui no estado de São Paulo, que hoje tem as mesmas condições que eu tinha na época ali, morando na periferia de Bauru, o pessoal falava que não tinha como, que era impossível, etc. Esses jovens, eles têm que ter uma oportunidade. Então, o que me motiva muito é utilizar a política através de educação, ciência, tecnologia, inovações, empreendedorismo e muitas ferramentas que a política oferece para abrir caminho para esses jovens. Então, nesse momento, já realizei muitos sonhos na vida, e no começo da vida da gente, os sonhos são mais voltados para a gente, né? Eu quero fazer isso porque eu quero ser, etc. E agora é mais eu quero fazer isso porque eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles tenham sucesso e assim por diante. Então, nessa fase da minha vida é mais assim. Bom, vou voltar um pouquinho para a viagem espacial, não é? Quando o William Shatner voou para o espaço, 90 anos, né, dentro daquela cápsula espacial New Shepard, ele disse, uau, parece que a viagem espacial realmente chegou aqui na Terra com isso, né? O Capitão Kirk foi para o espaço. E eu pergunto, o espaço é a fronteira final, ministro Marcos Pontes? Ou ainda nós vamos ter que engolir muito sapo aqui na Terra até que essa realidade se transforme numa rotina para a maior parte da população? É ou não é a fronteira final o espaço? Não, ela já está acontecendo, isso é muito importante. Inclusive o Brasil participa, né, diretamente disso. Eu, como ministro, eu fiz questão de colocar o Brasil no programa Artemis da NASA, programa mais avançado internacional que existe no momento. Esse prevê o retorno para a Lua, prevê Estação Espacial Gateway, o retorno ao redor da Lua, viagens para Marte, viagens para espaço profundo, né, para asteroides, etc. E os nossos jovens vão poder participar de tudo isso, os nossos cientistas, estudantes. Então, esse é o futuro. O espaço é realmente o futuro. E já está, na verdade, é um futuro, mas é um futuro que já está acontecendo.
se você vir, nós já temos nosso primeiro turista espacial, o Vitor, né, que foi também numa missão semelhante àquela que o William Shatner foi. Agora a gente vai ter mais ocorrências desses voos, vai abrir mais vagas para astronautas profissionais, como é o meu caso. Então, tudo isso já está ocorrendo, né? E o mercado é um mercado muito interessante para a iniciativa privada também. Então, é um momento muito especial da história da humanidade. Essa história de carro voador, que você desculpa estar indo por esse caminho, é que você já deu tantas entrevistas e eu sou seu fã, eu tenho que aproveitar esse momento. Carro voador, já há alguns trajetos, inclusive, aprovados, me parece que no Rio de Janeiro. Essa coisa do drone, da entrega via drone, do carro voador, isso parece tão coisa ainda do futuro. Você acha que isso, com a tecnologia 5G, melhora, se torna uma realidade mais rapidamente, não? Melhora, ajuda bastante, isso em conjunção com outras tecnologias que precisam ser acopladas, vamos dizer assim, a 5G. Estou falando de internet das coisas, inteligência artificial, materiais avançados, uma série de tecnologias. Eu, no Ministério, eu criei uma sequência de prioridades, com 5 áreas de prioridades para tecnologias, e uma delas, muito importante, são chamadas tecnologias habilitadoras, que inclui internet das coisas, inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, fotônica, materiais avançados e etc. Então, nós temos aí uma grande possibilidade à frente, e carros, né? Esses carros voadores, drones, etc., eles vão entrar no mercado muito rápido. A questão agora não é nem a tecnologia, né? A questão agora passa a ser a regulamentação, né? Como regulamentar veículos como esse, que aí você tem uma parte que é a parte de solo, vamos dizer assim, e a parte de voo, né? Quando a gente fala de carros voadores ou de motos voadoras. E aí tem várias considerações que têm que ser feitas pelas entidades, pelas agências reguladoras, e isso ainda está um pouquinho atrasado, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Daqui a pouco a regulamentação alcança a tecnologia. Nós estamos conversando com o ex-ministro Marcos Pontes, que hoje é pré-candidato ao Senado, ele que é uma celebridade internacional e nos dá essa colher de chá aqui no Palavra de Honra. Ministro, como eu disse, o senhor é uma celebridade internacional, há uma notoriedade, respeitabilidade, e eu quero saber se o que os gringos lá fora pensam do astronauta que o senhor foi se mantém no imaginário nacional. Isso é uma coisa muito interessante, porque tem um respeito, uma credibilidade muito grande lá fora, graças a Deus. São muitos anos de carreira, né, trabalhando com o NASA, trabalhando com a Organização das Nações Unidas, com outras instituições como a World Skills International para ensino profissionalizante. Eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante também, empresas e etc. Então, ao longo do caminho da minha carreira, eu fui construindo, né, essa credibilidade. Isso é muito bom, né? Eu tenho, por exemplo, até medalha de herói da Rússia, medalha de Yuri Gagarin também, e isso é muito bacana. Você vê a maneira como eles tratam os astronautas, como tratam essas pessoas que têm essa vamos dizer assim, essa dedicação para esse setor também. Eu vejo que no Brasil, aos poucos vai se construindo também essa cultura. Tem até uma coisa que aconteceu uma vez que foi muito interessante no Kennedy, ali perto do Kennedy, em Cocoa Beach, né, que é a cidadezinha ali perto do Kennedy. Eu estava com uma equipe de filmagem que foi lá pro Kennedy para fazer algumas filmagens durante uma semana. Então, eu coloquei eles para dentro lá do Kennedy, arranjei toda a maneira deles filmarem dentro dos laboratórios, etc. E quando terminou a filmagem, na última noite que eles estavam lá, eles estavam no hotel ali na frente, e eu falei, vamos lá do lado de lá, tem um barzinho, que é um pub desses tipo Irish, né, irlandês. Vamos lá que tem música ao vivo, tal. Eu tinha ido lá uma vez, fazia muito tempo. E aí fui lá com eles, a gente estava sentado por ali, e aí, por alguma razão, o dono do bar, né, que eu não conhecia também, e quando eu fui ao banheiro, ele chegou e perguntou para mim, vem cá, quem que é esse senhor que estava aí com vocês? Eles falaram, isso aí é astronauta, é um astronauta brasileiro. O cara parou e falou, astronauta? Aí tinha uma banda tocando, e eu lá no banheiro, imagina, né? Quando eu voltei, a banda parou de tocar, todo mundo olhou pra mim, eu falei, caramba, o que eu fiz de errado aqui, né? Todo mundo olhou pra mim, o dono do estabelecimento estava lá em cima, ele falou algumas coisas tão bonitas assim, de, nós temos aqui um herói, né? Um herói do Brasil, mas voa aqui com a gente nos Estados Unidos, é um astronauta da NASA também, e assim vai. Eu fiquei tão chocado, assim, e depois ele começou, quem estava ali no bar começou a chegar ali, né, eu ofereci, surgiu uns 10 copos de cerveja na minha mesa e etc, o pessoal veio cumprimentar e tirar foto. Por que eu acho isso aí interessante? Você vê o respeito que o americano, outros países que eu trabalhei, como na Rússia, Japão, etc, tem com
vamos dizer, a figura e a profissão de astronauta, né? Sem dúvida. Olha, no nosso programa nós temos aqui o tacho do pasteleiro. E no tacho do pasteleiro, você já sabe, o convidado, ele vai pro óleo quente, vai fritar até ficar dourado. Então eu faço a minha pergunta. Já gosta de um pastelzinho de feira, ministro? Eu gosto, principalmente com caldo de cana junto. Muito bom. Então você vai pro tacho. Agora vamos dar uma fritura no ministro Marcos Pontes. Olha, você era pré-candidato a deputado federal. De repente, na última semana, virou a mesa, atendendo a pedidos, vai para uma disputa que eu acho dificílima aqui no estado de São Paulo, né? Muitos concorrentes e tal. Não foi uma fritura do presidente esse convite, ministro? Você acha que isso não atrapalha um pouco a sua carreira política? Qual é a sua... Vamos ver se a gente frita o nosso convidado hoje. Qual é a sua posição? Não, olha só, eu conheço o presidente Bolsonaro de muito tempo. Ele confia muito em mim. Eu vejo isso como vamos dizer assim, um sinal de confiança, um sinal, muito pelo contrário, mas com um sinal de carinho, né, assim, com relação a mim. Quando eu vim para o governo, para vir para ministro, eu falei para ele, olha, eu estou à disposição, eu venho para cá para poder ajudar o país. Aquele jeitão dele, pô, Marcão, você podia estar nos Estados Unidos lá, trabalhando com não sei o quê. Eu falei, mas eu sou brasileiro, eu tenho que vir aqui para cumprir a minha missão. Então, eu estou aqui para ajudar o país. Então, eu estava como pré-candidato a deputado federal em São Paulo, e surgiu todas essas negociações com o meu nome. Você vê que eu fiquei quieto o tempo todo, porque realmente eu não quis interferir com nada, não falar nada, não forçar nada. Tipo, se escolherem para que eu seja candidato a deputado, pré-candidato a deputado, eu continuo. Se for pré-candidato ao Senado, eu vou assumir a missão. Então, como disse, eu estou na cabeceira, pronto para decolar para a missão que fosse. E aí, no final, ele acabou escolhendo meu nome. A disputa não é fácil, sem dúvida nenhuma, mas eu já participei de muito desafio grande na vida e eu não sou de ter medo de desafio. Então, a gente vai encarar o desafio, né, com força, encarar o desafio com ética, e é o tipo que eu sempre fiz na minha vida, tratar tudo com ética, com honestidade e fazer as coisas para o melhor para o país sempre. Vou colocar mais fogo nesse tacho e vamos agora para a questão da floresta amazônica, a sustentabilidade. Houve inúmeras críticas quanto às suas posições com relação à floresta amazônica. E aí, ministro? Não, sinceramente, eu não lembro de ter recebido nenhuma crítica com relação a isso, mesmo porque o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é talvez um dos ministérios com maior número de programas de sustentabilidade no interior da floresta amazônica. Se me permitir citar alguns aqui, né, você vai ver que, infelizmente, a imprensa não divulga esses projetos. Mas vou começar pelo programa SALAS, é o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. É a construção de 50 laboratórios com capacidade cada um de pelo menos 16 pesquisadores. Serão pesquisadores brasileiros e internacionais, ou seja, mais de 700 pesquisadores trabalhando dentro da Amazônia. Metade deles são flutuantes, ou seja, os cientistas podem levar para onde precisar no meio da Amazônia. Isso vai permitir o estudo da biodiversidade da Amazônia, que a gente conhece só 4%. Além disso, a participação dos cientistas com as comunidades locais, e se bem colocados esses laboratórios, eles que escolhem os lugares, isso também vai evitar ou reduzir o desmatamento de forma bastante efetiva. Além disso, esse trabalho deles vai também permitir a busca de ativos que vão se transformar em novos medicamentos, novos cosméticos, etc., que vai reverter, então, inclusive para as comunidades locais. Isso é um exemplo só. E reduzir a dependência do Brasil em medicamentos. Nós temos o programa Regenera, com mais de 150 ou 120 áreas de regeneração de floresta. Não é para replantar a floresta, mas é para ensinar as pessoas local como recuperar a floresta com a melhor ciência. Nós temos o programa Providence. O Providence, ele funciona na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, tem 2,5 milhões de hectares, fica perto de Tefé. O Providence é o primeiro, né? Aliás, essa reserva é a única e primeira e única, por enquanto, reserva completamente monitorada 24 horas, 7 dias por semana, com câmeras, microfones, inteligência artificial. A gente consegue identificar qualquer atividade humana ou atividade ilegal imediatamente. Pouca gente sabe disso, mas está lá. Nós temos também todo o arquipélago do Bailink, né, com desenvolvimento de cadeias produtivas de açaí, pirarucu, tambaqui, castanha e muitas outras coisas da forma sustentável. Nós temos trabalhos do
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que reduziu em mais de 60% a mortalidade infantil nas famílias das comunidades ribeirinhas. Agora nós temos a instalação, né, esse faz parte da nossa estratégia de colocação de internet lá na Amazônia, que eu que comecei quando eu era ministro de Comunicações com o Norte Conectado, com 10 mil quilômetros de fibra ótica pelos rios, satélite, eu que destravei o satélite brasileiro de defesa e comunicações, o SGDC, e isso permitiu conectar mais de 2.500.000 crianças. Quando eu entreguei ao Ministério, a gente já tinha feito essas conexões lá, e agora é levar energia para que tenha internet nas comunidades e, além disso, cursos de tecnologia de informação e comunicação para dar emprego à população, ou seja, no meio da Amazônia eles vão poder participar do mercado de trabalho. E assim vai, nós temos inúmeros, né? Eu já vi que eu não fritei dessa vez no tacho do pasteleiro o ex-ministro Marcos Pontes. Ministro, foi um privilégio recebê-lo aqui no Palavra de Honra. Sucesso no seu empreendimento, na sua carreira, na sua vida. Aliás, sucesso já tem demais. Que esse sucesso se perpetue. Grande abraço e muito obrigado pela entrevista. Agradeço a todos que estão nos ouvindo, né, agora com essa nossa novo desafio, um desafio muito importante para São Paulo e para o Brasil. Grande abraço, ministro. Olha, um abraço aí, Thanos, um abraço a todos aí de Campinas. Tamo junto, obrigado. Viu? Palavra de Honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Palavra de Honra. Muito bem, amigos, o programa Palavra de Honra fica por aqui. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá. Palavra de Honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br.